A gente sabe que quem também não é da comunicação naturalmente é impactado por isso. Os ouvintes, telespectadores acabam tendo muitas vezes conhecimento dessas notinhas políticas ou recortes a partir ali dos discursos que são feitos de forma improvisada, né? E que para alguns ali rendem risadas e para outros lágrimas, lamentando as consequências do que foi dito. Então eu quero começar exatamente falando com você sobre os impactos e os riscos que existem quando você coloca políticos que estão em cargos, né, diretivos, em cargos efetivos do país ali, com improvisos um tanto quanto arriscados. Existem dentro de análise de marketing e mesmo da conta política ali, né, riscos sérios envolvidos a partir dessas escorregadelas na fala das autoridades? Exatamente. A gente tem, às vezes, que recorrer ao instrumento da pesquisa, num primeiro momento, pesquisa de opinião, né, quantitativa, e, quando necessário, a pesquisa qualitativa, para entender como é que as pessoas reagem, qual é o sentimento das pessoas com relação àquilo. Mas, via de regra, a gente tem que fazer 3 cálculos. Primeiro, qual que é o impacto daquele discurso, ou daquela escorregada do discurso, para a imagem daquele político. Segundo, qual que é o impacto daquilo para o governo? Porque uma coisa é a imagem do político, outra coisa é a imagem do governo, que se confunde muito, que se mistura muito com a imagem do próprio país, às vezes. E um terceiro ponto é a conta, é o cálculo do impacto para a sociedade. E aí, quando a gente fala do impacto para a sociedade, esse impacto pode ser conceitual, esse impacto pode ser psicológico, esse impacto pode ser econômico. A gente já viu governantes terem falas desastrosas e causarem impactos econômicos. Então, a grande preocupação de quem trabalha com marketing e comunicação política é fazer o cálculo correto do impacto de uma fala dessa. Às vezes, a gente costuma dizer que certas falas são a manchete da hora, certas falas são a manchete do dia e certas falas vão marcar um mandato. Então, fazer muito bem esse cálculo é fundamental para poder entender o tamanho do problema. Veja que às vezes uma frase que vem desses momentos aí infelizes, ela pode, pela sua avaliação, marcar todo um governo, né? Tem governos que realmente são marcados por frases. Você fala que não me deixem só, se eu disser essa frase, todo mundo sabe a que presidente eu estou me referindo e qual foi o contexto, né, dessa declaração. Então, esse é o peso, porque do ponto de vista jornalístico sempre rende recortes, né? Essas falas, essas escorregadas, principalmente das autoridades que estão em cargos eletivos, elas nunca passam em branco. Com certeza. E hoje, na verdade, a gente tem uma preocupação muito grande com o discurso, porque o discurso ele é a base e ele é a sustentação da imagem e do posicionamento de um político, de uma pessoa de alto escalão, de uma pessoa potencialmente exposta, de uma pessoa famosa. Quantas pessoas, né, celebridades, quantas pessoas famosas a gente já não viu lidar com situações de crise de imagem? Quem não lembra de falas do Silvio Santos, fala do Faustão ou do Gugu, né, os 3 maiores apresentadores do nosso tempo. O cuidado que essas pessoas têm que ter com a sua imagem está muito atrelado ao discurso. E isso, nos últimos anos, não é uma preocupação apenas desse tipo de pessoa que a gente classifica como pessoa potencialmente exposta ou pessoas públicas. Às vezes, a gente é muito procurado na área do marketing por altos executivos, gestores, CEOs de empresas, presidentes de instituições do terceiro setor, instituições privadas, porque eles sentem a necessidade de um auxílio para a construção de determinados discursos. E o que a gente tem visto nos últimos anos também é uma criação de um verdadeiro mercado voltado para o discurso. Então treina-se fono, treina-se postura e treina-se e prepara-se muito bem discursos. O que infelizmente tem acontecido é que, natural, quando o discurso sai fora do eixo, quando o discurso chama mais a atenção do que o tema da pauta, com certeza vira notícia.